Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é Cloud Computing, para que serve, quais os tipos. E se você quer descobrir tudo isso e muito mais, vem comigo! Então, o que é esse negócio aí de computação na nuvem? Para que serve? Como é que usa? Então, computação na nuvem nada mais é que a distribuição de recursos de TI, recursos de computação, recursos de banco de dados, recursos de discos, através da internet por meio dos cloud providers. E o que são esses cloud providers? São grandes empresas que têm data centers espalhados ao redor do mundo que entregam esses serviços através da internet. Acho que deu para entender mais ou menos o que é essa computação na nuvem. E para esclarecer um pouco mais, vamos falar de algumas características da computação na nuvem. Então, a primeira delas que todos os serviços de computação na nuvem são de maneira on demand. Então, se eu preciso de um serviço, eu vou lá no meu cloud provider, solicito aquele determinado serviço e utilizo. Então, a gente vai escalando, solicitando serviços conforme a nossa necessidade, beleza? A segunda característica é a questão da entrega desses serviços através da interface da internet. Então, como esses cloud providers eles têm data centers espalhados por todo o globo, eles precisam de um meio unificado para fazer a conexão com o servidor, né, com o data center do cloud provider e você, o cliente, o usuário final. Então, esse meio de comunicação é a internet. Então, todos os cloud providers se comunicam com você através da internet. A outra questão também é a questão de multi-tenancy. A questão de multi-tenancy quer dizer que você não utiliza especificamente um servidor físico isolado somente para você. Você tem um servidor, digamos, na cloud, mas esse servidor é compartilhado com outros clientes, com outros usuários também. Os seus dados, seus serviços são protegidos de maneira privada e segura através de softwares, coisas desse tipo. Então, não necessariamente que quando você solicita uma máquina virtual lá no seu cloud provider, você está utilizando um servidor físico por completo, ok? A outra questão também é a elasticidade, e isso é bem bacana porque na nuvem a gente consegue trabalhar de maneira muito elástica com os nossos serviços. Quer dizer que o meu servidor, a minha VM, não trabalha somente de um tamanho. E quando eu precisar de mais poder computacional, vou lá solicito. Quando eu precisar de menos, eu vou lá e diminuo. E eu vou trabalhando assim de maneira elástica. Às vezes eu preciso de mais poder computacional para uma promoção que está por vir. E aí eu vou lá e solicito mais poder computacional. Aí eu fico 2 semanas com poder computacional alto, e depois que passou a promoção, esse número grande de solicitações, eu vou lá e diminuo. Beleza, sem problemas nenhum. Outra questão também é como eu consigo mensurar os recursos que eu estou utilizando e não. Então isso é uma característica bem bacana da cloud também, que eu sei de tudo que eu estou utilizando na cloud, porque vem, digamos, uma fatura especificada, falando, você usou VM, você usou banco de dados, você utilizou disco, então eu consigo mensurar tudo que eu estou utilizando. E aí é bem bacana também que enquadra com um pouquinho de economia, que é um benefício na computação na nuvem. Agora vamos falar um pouquinho dos benefícios da computação na nuvem, que são coisas que levam as pessoas a migrarem seus servidores privados para a nuvem. Então o primeiro deles é a questão da agilidade. Então a gente tem uma quantidade muito menor de burocracia quando a gente está na nuvem, porque eu não preciso gerenciar um servidor físico, eu não preciso fazer a manutenção. Então, quando eu precisar de algum novo servidor, uma nova VM, coisa desse tipo, eu vou lá, em questão de cliques, eu já tenho ele. Eu faço esse provisionamento através da internet, através de uma interface gráfica, através de uma gama de facilidade muito alta. Então, eu não tenho por que me preocupar com demora de certas coisas, porque eu vou lá, eu vou clicando e vou fazendo, e é rápido, é fácil. E isso é um fator muito grande que leva as pessoas a irem para a nuvem. E também tem a questão de, eu quero tentar utilizar um serviço novo, mas eu não sei se vai dar certo. Então, como você paga sobre o que você utiliza, eu utilizei e não deu certo para mim. Beleza, eu paguei pelo que eu utilizei e joguei fora. Já que se você adquire um hardware, coisa desse tipo, ele é seu, é mais difícil. Então, essa agilidade está relacionada a tudo isso. O segundo fator é a questão de elasticidade. Por exemplo, eu não preciso ter um servidor com uma over engineer para que eu rode a minha aplicação, porque daqui
daqui 6 meses a minha aplicação vai crescer e eu vou precisar de 2 vezes o tamanho de processamento que eu tenho agora. Na nuvem, isso é elástico. Então eu configuro um fator de análise, uma métrica de análise, para que quando a minha VM, o meu serviço, chega a determinado ponto de processamento, vai lá e coloca mais processamento. Ou se eu quero aumentar o processamento de maneira manual, diminuir de maneira manual, eu vou lá e faço isso. Digamos que os recursos que a gente tem na nuvem são de maneira ilimitada. Então, isso torna muito elástico. Então, a gente consegue crescer muito, diminuir muito, sem pagar sobre isso, digamos, porque eu só pago sobre o que eu utilizo. Beleza? A outra questão é a questão de economia de custo. Então está muito relacionado com o que eu só pago o que eu utilizo. Então quando a gente tem um servidor, um data center de maneira local, de maneira privada, né, que a gente fala, vou falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente. Se eu tiver que pagar sobre tudo que eu utilizo, digamos um servidor que eu vá ter picos de acesso daqui 6 meses de maneira privada, eu vou ter que ser esse servidor lá, ele vai estar de maneira ociosa, eu paguei por ele, a manutenção eu que faço, e na nuvem não é assim. Se eu não estou utilizando, eu não estou pagando, beleza? Então, a nuvem também, por ter um data center, os data centers desses cloud providers serem gigantescos, quanto mais eles atingirem as pessoas, mais eles vão baratear os seus preços, porque eles querem que mais gente utilize. Então, conforme eles vão crescendo, mais barato vai ficando também. Então, aí está relacionado à economia. Você só paga pelo que você consome e eles também querem buscar trazer a economia para os usuários, para terem mais usuários, obviamente. Também a outra questão é a questão da implantação global. Quando a gente trabalha com um data center físico mesmo, ele está em uma localidade específica. Se eu precisar de um data center agora na Europa, não, eu não posso ter, porque ele está, digamos, aqui na minha localização da minha empresa. Eu posso ter alguns outros recursos que possam entregar com uma maneira mais fácil, com uma diminuição de latência, que é a diminuição do tempo de acesso de um recurso lá na Europa, mas ele não vai estar fisicamente lá. Já com a computação na nuvem, eu posso ter data centers espalhados ao redor do globo. Então, eu posso provisionar recursos através do globo de maneira muito fácil. Eu vou lá na minha interface, clico através da internet e beleza, eu tenho um servidor lá na Europa, por exemplo. Isso é muito simples, isso é muito, muito bacana da nuvem, né? Falando um pouco também sobre nuvem, a gente tem algumas características que não são características da própria nuvem, mas são tipos de nuvem, digamos, que é a nuvem privada, a nuvem pública e a nuvem híbrida. A nuvem privada é aquela nuvem que você tem dentro da sua empresa, é o seu data center com seus servidores que você mantém, que você cuida da manutenção, que você faz o licenciamento, que está na sua própria rede e na sua própria estrutura. Ele não, às vezes não está compartilhado na internet, às vezes só dentro da rede da sua própria empresa. Já a nuvem pública são esses cloud providers que provêm todos esses serviços através da internet, como AWS, Azure, GCP. Então, esses cloud providers têm esses serviços de maneira pública, então, porque eles estão na internet. Então, você vai acessar eles através da internet, por isso, nuvem pública. E a nuvem híbrida é uma mistura de nuvem privada com nuvem híbrida, porque às vezes você quer utilizar de recursos na nuvem pública com os benefícios que eles oferecem, mas às vezes você precisa que um dado seja guardado na nuvem privada por questão de legislação, por questão de segurança, coisas desse tipo, né? Não tem muito bem como a gente saber quais são os requisitos do negócio, mas é mais ou menos isso aí, beleza? Então, a gente também tem alguns tipos de computação na nuvem. Esses tipos de computação são maneiras diferentes de se utilizar os serviços providos pela nuvem, que é IaaS, SaaS e PaaS. Então, IaaS é infraestrutura como serviço, SaaS é software como serviço e PaaS é plataforma como serviço. Infraestrutura como serviço é o tipo de serviço mais flexível que a gente vai ter na nuvem. Então, são VMs, discos, banco de dados, coisas desse tipo. Então a gente vai utilizar esses serviços como a gente utilizava, digamos, no nosso data center, só que na nuvem. Então é a infraestrutura gerenciada na nuvem por nós, beleza? Agora, a plataforma como serviço são alguns recursos um pouco mais que a gente se preocupa com
a implantação desses recursos e não tanto com a manutenção deles. São algumas ferramentas também providas pelo Cloud Provider e a gente se preocupa mais com como ela vai ser desenvolvida, como a gente vai utilizar. Então a gente tira um pouco do peso do gerenciamento, da nossa carga de gerenciamento e joga para o Cloud Provider. Por exemplo, um serviço de publicação de aplicações que a gente tem na Amazon, a AWS Beanstalk. Então ele é uma plataforma como serviço, porque a gente só se preocupa com a nossa aplicação que está rodando lá, beleza? E também tem o software como serviço, que a gente só se preocupa com os usuários finais. Então, por exemplo, e-mail, a gente só se preocupa com quais e-mails que a gente vai ter. A gente não fica se preocupando com configuração, com manutenção. A gente só quer saber quais usuários que vão estar lá e beleza, é isso aí. Eu acho que eu falei um pouquinho aqui sobre algumas características, benefícios, o que é a definição de computação na nuvem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tiver alguma dúvida, ainda comenta aqui embaixo. Eu vou buscar responder da forma mais rápida possível. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você não perca nenhum vídeo novo. Valeu e é nóis!